dia? Ah, é. Cada dia de um jeito. Bem, gente. Paz. Firmes? Ou... Não, firme, né? Isso aí. Estão me ouvindo bem? Sim? Isso aí, legal. Bora para o nosso estudo, então. Vamos orar. Tem coisa pra caramba hoje. Vamos orar. Pai santo e amado, obrigado, Jesus, por mais uma manhã. Obrigado porque a gente conseguiu chegar até aqui. Obrigado pelas pessoas que estão vindo, Pai. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estudar a Tua Palavra, Pai. Obrigado porque a gente tem a Tua Palavra com a gente. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que a gente tenha um momento gostoso de aprendizado para crescermos, Pai. Para estudarmos e entendermos muito mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos, nos usa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos continuar falando sobre Cristo hoje, tá? A gente vai dar continuidade à aula da semana passada. Então, recapitulando o que a gente falou na semana passada, nós elucidamos um pouco sobre os nomes de Jesus, né? E o que a gente precisava frisar da aula passada é quando eu expliquei para vocês sobre a revelação de Deus, né, do Yahvé, nos nomes do Filho dele, Jesus. Então, todas aquelas qualidades que a gente via nos nomes que a gente estudou, são qualidades do próprio Deus. E hoje a gente vai falar sobre a pré-existência e encarnação, tá? Então, a pré-existência de Jesus Cristo e a sua encarnação. Vamos começar então pensando no seguinte. Quando a gente fala sobre existência humana, a gente está falando sobre a genealogia, né? Pode pôr o primeiro slide, por favor. A gente está falando sobre genealogia. E o que é genealogia? É um registro dos nossos antepassados, né? Ou um registro daquelas pessoas que vieram antes de nós. E quando a gente pega a genealogia de Jesus, a gente chega até Adão, que é filho de Deus, o filho de Deus, né? E dá a ideia de que Jesus ele vem antes disso, então ele existe antes da fundação do mundo, né? Se a gente pegar lá em João 1 e versículo 1, vamos abrir? João 1, versículo 1. João 1, 1. A gente tem essa aqui, ó. No princípio era o verbo, certo? O Logos, lembra que a gente falou semana passada? No princípio era o Logos, né? Ou aquele que cria, ou aquele que existe, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Esse princípio que está falando aqui em João é a mesma ideia do princípio de Gênesis, né? Quando fala no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? No princípio, Deus. É a mesma ideia desse princípio de Jesus aqui. João 8, 25. Esse aqui a gente vai ler bastante, tá? João 8, 25. Posso ler? Vamos lá? Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixa eu só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Depois disso, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de quem? De meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis na minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Põe no documento, que está tudo isso daqui, tá? Tudo isso que eu estou lendo. Tá. Então ele fala nessa passagem que ele mesmo é o eu sou. Então é o momento que ele referencia aquele mesmo eu sou que a gente viu na semana passada, né? Como sendo Deus. Tudo bem até aí? Firmes? Tranquilo? Então vamos ler agora do mesmo João, só que agora do versículo 50, tá? João 8, 50. Está lá no documento, tá? João 8, 50. No PDF que eu mandei, tá? Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não haverá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É bem legal de pensar nisso, né? As pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento estavam vendo Jesus encarnado, né? E era confuso para eles entender isso. Como assim? Que alguém que não tem nem 50 anos conseguiu ver alguém que estava há milhares de anos atrás, né? Como assim? E aí ele testifica exatamente isso. Eu conheço a Deus porque eu sou um com Ele. Se eu disser que eu não conheço a Ele, eu estou mentindo, estou sendo igual a vocês. E da mesma forma que eu conheço Ele, eu sou. Ou seja, eu sou um igual a Ele. E quem testifica de mim, não sou eu. Porque se eu falar de mim mesmo, é como se fosse palavras ao vento. Mas quem fala de mim é o Pai, porque Ele me dá autoridade sobre todas as coisas. Amém? Amém? Eu vou ler um comentário aqui, também é grande, tá? Hoje tem bastante leitura, tá, gente? Se tiver qualquer dúvida, levanta a mão, tá bom? Porque eu achei muitas coisas legais e isso eu fui agregando aqui para a gente poder conversar, tá? Então agora a gente vai falar do comentário de Albert Barnes, tá? Sobre João 8,58. Tem que comentar. Tem que comentar. Manda no grupo da edificação, é mais fácil. Vamos lá, em verdade. Esta é uma expressão usada apenas em João. É uma afirmação forte que denota particularmente a grande importância do que estava prestes a ser afirmado. Então é como se dissesse assim, ó. Vou usar um exemplo mais fácil para a gente entender. Quando ele fala em verdade, ele quer dizer assim, ó. Eu estou jurando e isso não é mentira.
Sabe quando a gente faz o juro, o juradinho? Né? Não é? Não faz isso? É verdade verdadeira, exatamente. É verdade e não tem nada de errado nisso. É isso que ele está querendo dizer, tá? Antes que Abraão existisse, ou antes que Abraão vivesse, eu sou. A expressão eu sou, embora no tempo presente, é claramente projetada para se referir a um tempo passado. Lembra que a gente comentou sobre o Kairos? Que é o começo, meio, fim, tudo junto? Né? Então, mesmo ele falando que isso aqui é eu sou agora, é como se ele dissesse eu sou passado, eu sou presente e eu sou futuro, existo, né? Ou eu sou, né? É exatamente isso. Assim, em Salmos 92, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aplicado a Deus, denota a existência contínua, sem respeito ao tempo, no que lhe diz respeito. Dividimos o tempo em passado, presente e futuro. A expressão aplicada a Deus denota que ele não mede sua existência dessa maneira, mas que a palavra pela qual expressamos o presente denota sua existência contínua e imutável. Tá? Portanto, ele assume como seu nome. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que existo, né? Eu existo, eu sou o que existo. Aí tem as comparações. Há uma semelhança notável entre a expressão empregada por Jesus neste lugar e aquela usada em Êxodo para denotar o nome de Deus. A maneira como Jesus a usou sugeria notavelmente a aplicação da mesma linguagem a Deus, ou seja, a mesma ideia. Tá? A questão aqui era sobre sua pré-existência. A objeção dos judeus era que ele não tinha 50 anos e, portanto, não poderia ter visto Abraão. Jesus respondeu que ele existia antes de Abraão. Como em sua natureza humana ele ainda não tinha 50 anos e não poderia, como homem, ter existido antes de Abraão, essa declaração deve ser referida a outra natureza, ou seja, vindo de outra essência, né? E a passagem prova que, enquanto ele era um homem, ele também foi dotado de outra natureza existente antes de Abraão, e a qual ele aplicou o termo, familiar aos judeus como expressivo da existência, eu sou. Jesus usou mais uma vez algo que era normal para eles, era comum para eles. Lembra que a gente falou semana passada disso também? Que os nomes de Jesus eram nomes que eram comuns às pessoas para que elas pudessem entender. Quando ele estava se referindo aqui aos judeus, ele estava fazendo o quê? Usando um termo que eles conheciam, que era das escrituras que eles liam. Ele está dizendo, aquele mesmo que vocês leram lá nas escrituras, sou eu. Porque eu e o Pai somos um. Tudo bem? Bem? E essa declaração corresponde à afirmação de João 1:1. No princípio era o verbo, né? De que ele estava no princípio com Deus e que era Deus. Essa afirmação de Jesus é uma das provas nas quais João se baseia para provar que ele era o Messias, para estabelecer qual era o desígnio de escrever este livro. Tudo bem até aí, então? Então Deus existe antes da criação das coisas, tá? Jesus existe antes disso. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Próximo slide, tá? Acho que é o 4. Ou 3. É o 4. Que tem o universo. Atividade criadora de Jesus Cristo. Tudo foi criado através de Deus, né? Através de Jesus. Lembra lá que a gente falou do Logos, né? Então, nessa passagem diz o seguinte. Quando ele fala, né, que todas as coisas são feitas por ele, que ele pré-existe, daí ele fala assim, nos céus e na terra. É uma divisão dupla, né? Então, tudo que está acima foi criado por intermédio dele, e tudo que está abaixo também foi criado por intermédio dele. Tá? Já vai ficar mais claro isso. Então, ele está querendo dizer o seguinte, todo o universo, todo o cosmos, tudo aquilo que a gente não conhece, foi feito por intermédio de Jesus. Tudo aquilo que a gente sente, consegue ver, consegue pegar, apalpar. E tudo que a gente também não consegue ver no centro, né? Na terra, que está além dos nossos olhos, também foi criado por eles, tá? Lá em Colossenses 1:15. Vamos abrir lá. É isso aí mesmo, ó, Colossenses 1:15. Cristo é a semelhança perfeita de Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E, de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos ver.
O mundo espiritual, com seus reis e reinos, seus governantes e suas autoridades, todas foram feitas por Cristo para seu próprio proveito e glória. Ele existia antes de tudo, antes que tudo mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas em conjunto, ou seja, o seu poder é que mantém todas as coisas juntas, né? Equilibradas ou sustentadas. Ele é a cabeça do corpo formado pelo seu povo, isto é, sua igreja. Porque começou por ele, e ele é o líder de todos os que se levantam dentre os mortos. De modo que ele é o primeiro em tudo. Porque Deus queria que tudo dele mesmo estivesse em seu Filho. Versículo 20. Foi por meio daquilo que seu Filho fez, que Deus abriu um caminho para que tudo viesse a ele. Todas as coisas no céu e na terra. Pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Amém? Tá claro até aí? Uhum. Apocalipse 4:11. Também fala sobre isso. Apocalipse 4:11. Ó Senhor, digno é de receber a glória e a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas. Elas foram criadas e chamadas à existência por um ato da sua vontade. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Então ele me disse: Ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Então, em Cristo, lembra que a gente falou sobre a criação? Em Cristo, ele cria e ele também pode recriar todas as coisas. Tudo isso por conta da autoridade que Deus deu ao nome dele, né? E é legal falar que é pela vontade dele. Tá vendo? Ele tem a vontade e ele faz. Tudo bem? Tá? Essa passagem de Apocalipse fala, né, do novos céus, nova terra, né? É essa a ideia, tá? Mas a gente pode pensar nisso para a gente também. Então Deus ele nos cria, quando a gente já chega a ele nos refaz. Não é isso que a gente pede sempre? Nos refaz, nos quebra e não faz de novo, né? E só Deus tem esse poder de fazer isso com a gente. Tudo bem? Dúvidas? Não? Agora a gente vai falar sobre a obra conservadora de Cristo, tá? Eu vou só pincelar aqui por cima, porque já está no texto que a gente leu, tá? Da mesma forma que ele cria e ele recria, Cristo também conserva com qualidade. Ele conserva bem as coisas que ele cria, né? A gente corrompe, né? A gente vai lá e muda tudo, bagunça tudo, né? Mas a criação de Deus, que é o homem, né? Ele sustenta. Somente a gente que é redimido pelo sangue de Jesus Cristo, tá? E a mesma coisa que ele faz com o mundo, com o universo, com as coisas que a gente não sabe. Então ele cria, ele sustém, ou seja, ele dá o suporte. Para ficar mais fácil de entender isso, quando a gente tem filho, a gente cria o filho, não é isso? Então ele é fecundado, vai para a barriga, nasce. A gente criou, certo? Tudo que esse filho precisa, a gente não dá para ele? Ele chora, a gente não dá de mamar? Não troca a fralda? Não. Essa parte não? Troca, pior que troca. E muitas. Está doente, o que a gente faz? Leva para o médico, né? Quando ele começa a andar, o que a gente vai e faz? A gente não deixa ele se estrebuchar no chão, né? A gente vai lá e dá a mão para ele, segura, e vai caminhando, vai ensinando. É isso que Jesus faz com a sua obra, entende? Com a sua criação. Então ele cria e ele sustenta em todas as etapas dessa criação. Até que ele cria novamente quando a gente tem um encontro com ele e vai para a vida eterna. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Tá vendo? Usar crianças e fraldas sempre dá certo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Tá? A encarnação de Jesus a gente pode dividir em duas partes. Isso é um pouquinho confuso para a gente, porque a gente não está acostumado a pensar que algo pode, mesmo dividido, é completo.
A gente pensa que a divisão são duas metades. E as duas metades juntas é que se completam, né? Mas, no caso de Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele era homem, físico, ele era Deus. Ou seja, é como se o 100% se dividisse, mas fosse 100% ao mesmo tempo. E quando o 100% se juntasse com o outro 100%, continuaria 100%. Entende? Não era 50-50. Quando a gente pensa que Jesus era 100% homem, a gente está falando das questões humanas que ele teve na sua carne, no seu corpo. Tá? Algumas delas. Jesus cresceu em sabedoria e estatura, como está em Lucas 2:52. Tinha limitado os seus conhecimentos. Ele se cansava e sentia fome. Teve dores físicas. Teve tristezas. Ele também foi tentado. Ele não pecou. E ele esteve sujeito à morte. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses aqui. Jesus cresceu em sabedoria e estatura. Crianças crescem, não é isso? Elas não crescem tanto na estatura quanto na sua inteligência? Jesus, como homem, também cresceu da mesma forma. Tanto que está lá, né? Nessa passagem, né? E crescia Jesus em estatura e sabedoria, né? Então, mesmo ele sendo o Deus que tinha toda a criação na sua essência, né? O Logos, quando ele viveu como homem, ele se sujeitou a crescer e aprender. Certo? Aprendeu as faculdades, né, da época, aprendeu os ensinamentos, aprendeu a profissão do seu pai. Ele aprendeu todas as coisas que a gente tem que fazer. A gente não escolhe uma profissão para fazer? Ele também sabia, ele sabia trabalhar. Então é essa a ideia. E ele estudava, né, tanto na escola regular, que, né, existia, quanto na escola da sinagoga, que ele aprendia, que ele chegou até a falar, né, a dar aula sobre os temas, para vocês verem como que ele estava humano, sábio. Tá? Ele tinha limitado os seus conhecimentos. Esse sentido de limitação a gente pode pensar que é o seguinte, não é que ele não sabia, mas que a capacidade humana não é limitada. Então, ele que tinha criado tudo, agora tinha um limite por conta do corpo. Um limite de conhecimento. Então ele ia aprendendo, até que Deus revela para ele todas as coisas e ele entende que ele é Deus. Tá? Cansava-se e sentia fome, né? Porque nosso corpo precisa do quê? De energia, de alimento. Né? Teve dores, né? Com certeza ele deu uma martelada no dedo. Né? Pensando assim mais dia a dia, né? Deve ter topado o pé na mesinha, né? Não xingou igual a gente xinga, mas ele deve ter feito essas coisas, né? Deve ter tropeçado, caído, jogando bola com o pessoal, né? Ou as brincadeiras da época, ele deve ter feito isso aí, com certeza, né? Dor de barriga, né? Com certeza, né? E tristeza, tem até a passagem do Lázaro, né? Que diz sobre a tristeza, né? Que ele chora de tanta tristeza, tão triste que ele ficou porque o amigo dele tinha morrido, né? E também, mais principalmente por conta das pessoas que não criam, né? Mas eu acredito, sim, que como corpo ele... Oh, meu amigo, né? É esse sentimento de tristeza, né? Foi tentado. Tem a passagem do começo do ministério dele, né? Que ele vai para o deserto e é oferecido um monte de coisas para ele. E eu não duvido também que no dia a dia um monte de coisas foram oferecidas para ele. Entendeu? Assim como é oferecido para a gente. É que não está escrito, né? Mas eu acredito que tem assim. Né? E ele escapou de todas assim com maestria. Né? Porque ele era sem pecado. Se ele pisasse na bola, a gente estava ferrado. A gente continuaria ferrado, né? E ele estava sujeito à morte. Esse da morte eu acho muito legal porque é o seguinte. Várias passagens você vê que o pessoal ia para matar ele, né? Pegava pedra. E ele sabia que não era a hora dele. E por ele saber que não era a hora dele de morrer, mesmo no corpo humano, ele saía. Ele passava. Porque ele sabia que a vida dele era comandada por Deus, pelo pai dele, né? E só na hora que fosse preciso mesmo que ele iria ir para o madeiro, né? Quando ele fala que o filho vai ser levantado. Tudo bem até aí? Tá? Essa é a parte homem, parte física, tá? E ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus, tá? Jesus proclamou ser um com Deus, a gente leu aí, né? Ele mostrou ter o mesmo poder que Deus tem sobre a natureza.
curou enfermos, ressuscitou mortos, perdoou pecados. Seus inimigos o mataram porque ele se fizera o Filho de Deus. E quando o chamaram de Deus, ele consentiu com isso. Vamos lá, cada um por um. Jesus proclamou ser um com Deus. A gente também já falou sobre isso, certo? Eu sou um com o Pai. Então, acho que não tem dúvidas aí, né? Não? Não? Tá. Mostrou ter o mesmo poder que Deus tem sobre a natureza. Aquela passagem que ele dá ordem às ondas para parar. E elas param na hora, né? A gente vai ler essa passagem daqui a pouco. Curou os enfermos, a gente tem vários relatos na Bíblia. E até hoje, né? A gente vê as pessoas sendo curadas milagrosamente. Né? Ressuscitou mortos, a gente tem a passagem de Lázaro como mais evidente disso, né? Perdoou os pecados, como ele fez com a mulher samaritana lá, né? que ia ser apedrejada porque ela tinha adulterado, né? E é legal isso aqui, eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver se eu não anotei. Não anotei, eu vou falar sobre isso aqui. Nessa passagem da mulher, da mulher que foi pegada em adultério, é aquela passagem que ele se abaixa e começa a escrever na areia, né? Quando as pessoas trazem a mulher para ele abaixa, começa a escrever, né? E aí ele dá aquela máxima, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E as pessoas vão embora. Eu achei engraçado porque assim, ele levantou o olho e faz assim, ô mulher, cadê todo mundo? Cadê? Onde eles estão? Ela fala, foram embora. Ele fala assim, tá bom, se eles não te culparam, eu também não te culpo não. Vai, pode ir, né? Pode ir. Vai, não peca mais, né? E ela foi pega em adultério, então ela pecou. Né? Ela tinha o salário dela como sendo o quê? A morte. Porque essa era a regra, né? Só que Deus, quando cria, lembra que eu falei que ele sustenta? Criou, corrompeu. Então vamos lá. Você pecou, não pecou? Se arrependeu? Você viu o que ia acontecer, né? Então agora você está perdoada. Não faz mais. Ele recria. Dá um novo significado para ela. Então ele livrou ela da morte, né? Perdoou ela e reescreveu a história, né? A gente pode usar essa alusão aí. Então volta de novo para aquela ideia do Logos que a gente falou no começo. Tudo bem? Se a gente pegar lá a hora da crucificação e tudo mais, o motivo, né, que os inimigos usaram é porque ele se declarava o Filho de Deus. Né? E ele não negou isso também, né? E quando chamam ele de Deus, ele consente, né? Aquela que a gente leu semana passada, né? Então, tu és o Filho de Deus? Você está dizendo. Né? Tudo bem? E isso era confuso para os amigos, para os inimigos, né? Para as pessoas que viviam naquela época. E como eu falei no comecinho também, para a gente também é confuso entender como que ele é um, né? Só e ao mesmo tempo Deus e humano, né? Lá em Lucas 8:25 que a gente leu. Então perguntou-lhes, onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ele lhes obedece? Como pode um homem falar com o mar e o mar obedecer a eles? Então mesmo aqueles que estavam junto com ele ainda achavam aquilo estranho, né? Era surpresa para eles, certo? Tudo bem até aí? Sim? Aí, deixa eu ver aqui do slide. Vou usar os dois. A ideia de se esvaziar vem de uma palavra grega, aí o Fabiano me ajuda aí. Kenosis, é isso? A de se esvaziar? Eu não sei falar. É isso, né? Kenosis? Tá. Aí hoje ele me ajuda. Semana passada eu falei um monte de nome errado aqui, com certeza. Kenosis, tá? É uma palavra que é usada para dizer que algo se esvazia, tá? Se esvazia, mas não é esvazia porque alguém esvaziou. Ele se esvazia por ele próprio, né? Uma vontade própria, tá? Isso não é vazio. Deriva do adjetivo grego kenos, ou kenos, que significa simplesmente vazio, tá? Vem do verbo keno, deve ser isso, que significa esvaziar, limpar ou reduzir a nada. Põe o gráfico que tem no finalzinho. Vou usar o meu primeiro, depois eu vou usar o do Tomé. Pode subir.
Ângelo? Subir para mim, por favor. Quando a gente fala sobre se esvaziar, vou ler aqui, ó, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, tá? É isso aí mesmo. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não se aproveitou de ser igual a Deus, tá? Põe o outro primeiro, o branquinho, depois a gente vai para esse daí. Antes, a si mesmo se esvaziou, certo? Ou seja, de própria vontade ele se esvazia, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa aqui, ó, essa da direita, consegue aumentar pra gente? O da esquerda, por favor, o do vaso, tá? Vou usar esse, depois eu vou usar o do Tomé. Imagina que a gente tem um vaso bem bonito, certo? Esse vaso da esquerda ali, ó, bem bonito, é Jesus como Deus, tá? Quando ele decide que esse kenosis vai acontecer, tá vendo que o líquido de dentro do vaso vai para o outro recipiente, muito mais simples? A essência, ou seja, o líquido, é o mesmo. O que mudou foi o recipiente, certo? Então, aquele recipiente glorioso é Deus na sua forma original, plena, né? E ele vai para a forma de servo, uma forma simples. Mas o conteúdo que cabe naquele ali, coube ali também. Tudo bem? Da direita. O das velhinhas. Meninas? Das velhinhas. Agora tem 2 meninos. A encarnação, olha lá, é como se a chama... Pode subir um pouquinho, por favor. Isso, aí. É como se a chama estivesse guardada, protegida, né? Quando Jesus se torna homem, a chama ela aparece. E aí, isso é legal, essa parte de baixo. Ó. Pode subir, isso, tá vendo? Ó? Se tivesse alguma ranhura nesse recipiente, né? Ou seja, se tivesse algum pecado, o calor da chama, ou seja, na hora que a essência é mostrada, esse vidro se espatifaria. Tá? Essa é a mesma ideia. Vamos para a esquerda ali, de novo. Isso, ali em cima, tá vendo? Ó? Mesma essência, 2 corpos diferentes, né? De cima. Esse do piano é como se um pianista profissional e exímio decidisse colocar luvas para tocar. E tirando os bateristas que são frescos assim, né? Não sei se vocês sabem, né? Toca de luvinha, essas coisas, né? Pra gente que toca instrumento de corda, né? Ou que toca piano, tocar de luva é horrível, porque a gente não consegue tocar direito, né? Porque a gente perde o tato e tudo mais. Então, aqui dentro, na mente, a ideia continua igual. A gente sabe o que tem que fazer, né? Na essência, a gente sabe o que tem que fazer. Só que tem essa limitação física do corpo. Tudo bem? Bem? Espírito. Boa. O Fabiano disse, vou falar para vocês que estão ouvindo a gente, tá? Porque a gente teve uns problemas técnicos aqui na igreja. Ele falou sobre a mulher samaritana na hora que Jesus fala para ele que em espírito e em verdade, né? Então dá a ideia de que é o do corpo, né? É isso, né, Fabiano? A ideia do corpo e do espírito. Porque o corpo pode morrer, mas o que sobra é o espírito. É isso, né? É isso. E aí casa bem com isso daí também. E ali é a mesma coisa também do matemático ou do professor, né? É a mesma ideia, até bate isso que o Fabiano falou. O professor ele tem o conhecimento pleno das coisas, da matéria que ele leciona. Mas quando a gente ensina, o que a gente faz? A gente vai dando gotas. A gente não ensina tudo de uma vez, a gente ensina gradativamente.
que é essa ideia de aprender aos poucos, a caminhada, ou o sustento da criação, que a gente falou agora há pouco, tá? Põe o do Tomé também, por favor. Que a ilustração é bonita também, aí dá para... Isso, aí, tá vendo, ó? Aquele vaso bonito, tá vendo, ó? A coroa até mais fácil de entender, né? A de cima, a de cima. Passou. Lá embaixo. Aí. Esse é até mais fácil de entender a ideia do servo, tá vendo? Do que aquele que eu usei. Porque é o rei, né? É a majestade que passa a lavar os pés. Tá vendo? Então aquele que é para ser servido, passa a lavar os pés dos seus servos. Vai para o próximo, por favor. Aí vem os três que a gente falou agora, né? Do ensino, do pianista e do magnata. Esse do magnata, ele é assim, é a mesma ideia do professor, só que com uma aplicação diferente. Ele é como se ele tivesse várias pessoas que ele trabalha, né? E ele pega e começa a dividir o conhecimento dessas pessoas porque ele tem que socorrer o filho dele que está doente. Então é essa a ideia de que Deus, ele começa ele trabalha em Jesus para que resgate a gente, porque a gente que está doente. Tá? Tinha mais um, tinha? Embaixo da lâmpada, né? Que é o que a gente usou ali. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá aí? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Não? Alguma colocação? Não? Então, a aula de hoje é isso. Né? Semana que vem tem o final. Tá? Então, são 3 partes da sala de Cristo. Tá? A gente falou primeiro dos nomes. Agora a gente falou da pré-existência e da encarnação. Tá? Semana que vem é surpresa. Tem que vir para saber. Tá bom? Fala, Fabiano. Não. O Fabiano falou que também é usado o termo de que Jesus é o último Adão, né? Então é o Adão que resolveu todos os problemas, né? Porque Adão é filho de Deus, né? Lembra da genealogia que eu falei no começo para vocês, né? Então tá lá, né? Que veio de Deus. E aí Jesus então resolve isso. Então ele é o último Adão. Depois dele não precisou de nenhum outro, porque já está tudo resolvido, tudo consumado. Amém? Alguma outra colocação? Não? Então é isso aí. Deus abençoe. Daqui a pouco tem culto. Semana que vem tem mais e vamos para cima. Né? Deus abençoe, gente. Obrigado.